Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom ter você aqui no nosso canal. Hoje nos atrasamos um pouquinho, né? Todos os dias, 7 horas da manhã, nós temos um encontro aqui para a nossa meditação na palavra, na verdade, nosso estudo bíblico do dia, né? Que nós seguimos aquela série, aquela jornada do estudo da palavra em um ano, com a nossa obreira Michele Lima. E nós estamos, então, começando uma nova série, a série de Isaías. Que bênção, né? Nós vamos encontrar aqui profecias, muitas delas escatológicas, não é? Então, todo cuidado ao nós lermos para que nós possamos entender verdadeiramente o sentido daquilo que a palavra de Deus ela quer ministrar ao nosso coração para aplicá-la, porque é para isso que a palavra do Senhor está escrita para nós, para que nós possamos aprender, conhecer ao Senhor, a palavra e o Deus da palavra, para aplicarmos a palavra no nosso dia a dia. Não é? De nada adiantará lermos como se fôssemos ler um livro qualquer, mas Deus quer que possamos entender e aplicar a palavra ao nosso dia a dia. Então vamos juntos? Vamos nesse devocional, nosso café espiritual. Você já pegou a sua Bíblia, já pegou o seu café? Então vem comigo, vamos juntos meditar nesse texto de Isaías. Fizemos aqui vários apontamentos, né? Estivemos o dia todo estudando desse capítulo 1 ao 5 para trazer ao seu coração o conhecimento, né, da verdade da palavra de Deus. Então, clica aqui no botão, né, para que você possa ter todos os dias aí a notificação de que entrou um novo vídeo, entrou um novo estudo, para que nós possamos estar aqui. Já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição para que a gente esteja junto aqui. Então a nossa série começa, né? O livro de Isaías. O nosso tema é do juízo à graça, e a gente vai entender por que o nosso texto áureo está em Isaías 1, capítulo 18, que diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, isso está lá no nosso versículo 18. E a gente vai entender aqui, o capítulo 1, Deus está fazendo uma metáfora jurídica, né? Dos versículos 1 ao 9, Deus está acusando o povo, tendo os céus e terra por testemunhas, né? Diz lá: visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então aqui já nos dá um panorama dos dias, né, desses reis que reinaram sobre Judá, e é durante esses dias que o profeta Isaías, então, ele está revelando ao povo aquilo que Deus está declarando a ele. E o versículo 2 vai dizer: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Então Deus está tomando céus e terra por testemunha daquilo que ele está declarando, porque ele diz: eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E esse versículo, nós vamos ver o cumprimento dele lá no capítulo 5, quando o capítulo 5 nos diz a parábola da vinha má. Ou seja, já aqui colocando, né, esse capítulo 5, Deus ele compara Israel e Judá a essa vinha, porque ele diz: eu criei essa vinha, eu plantei essa vinha, eu protegi essa vinha, eu cuidei dessa vinha, e ao invés de darem frutos bons, elas deram frutos ruins, frutos de violência, frutos de maldade, frutos de corrupção. Então, já está aqui, né, nesse contexto, a referência. Então, o Senhor ele vai falar sobre a rebeldia, e ele vai dizer no versículo 3 desse primeiro capítulo: o boi conhece o seu possuidor,
e o jumento, dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Ou seja, Deus está comparando aqui que a rebeldia de Israel é pior do que animais que são irracionais. Então, Deus está dizendo que toda a cabeça está doente. Deus está declarando que o coração do seu povo está enfermo. Deus está dizendo que toda a nação, ela perece. Então, meus irmãos, é isso que o pecado causa: afastamento de Deus, endurecimento do coração, desvio da visão. A visão de Deus, ela se perde, não é? Há homens que começam muito bem quando buscam ao Senhor, mas eles se tornam muitas vezes arrogantes. É como o Senhor diz aqui no capítulo 5, a sua vinha. Ele plantou a sua vinha ia bem, mas em determinado momento a vinha se perdeu em frutos ruins, em frutos maus. Então, meus irmãos, Deus chama a nossa atenção, que a nossa vida tem que ser dependente dele, para que o nosso coração não se torne arrogante, para que nós não nos achemos os santarrões, os donos da verdade, não é? E comecemos a nos tornar religiosos, afastados do amor de Deus, vazios de Deus. Como ele diz aqui: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? O povo continuava fazendo sacrifícios, o povo continuava servindo ao Senhor. Isso nos traz, meus irmãos, que estar na igreja não significa nada se nós não estivermos em Cristo, em o nosso coração estar no dono da igreja. Não adianta nós estarmos na igreja se nós não nos tornarmos igreja. É isso que Deus está dizendo aqui para aquele povo, nessa época. Ele está condenando o culto hipócrita. O que é o culto hipócrita? É um culto porque o culto é ofertado a Deus. Amém, queridos? Nós temos que ter isso, meus irmãos. Nós não estamos indo à igreja para ser espectadores. Nós vamos à igreja para cultuar, para prestar culto, para ofertar o nosso culto ao Senhor. E é isso que Deus está chamando a atenção. Deus está dizendo: olha, vocês estão me prestando só rituais, vocês estão só me ofertando sacrifícios. Ele diz aqui, versículo 11: estou farto dos holocaustos de carneiro, gorduras de animais, não me agrado. O Senhor não se agradará de nós se a palavra dele não estiver sendo praticada em nossas vidas. Se o nosso coração não for verdadeiramente convertido, se a nossa vida não for santificada, porque a palavra de Deus nos chama a atenção de quê? De que sem a santificação ninguém poderá ver a Deus. E o que é estar santificado? É ser separado, meus irmãos, é ser santo, é fazer coisas que agradam o coração de Deus, é não se contaminar com o mundo, é estarmos, todos os dias lutando contra a nossa carne, porque a nossa carne é pecadora. A nossa carne, ela é cheia de pecados. Então nós temos que dominá-la através do Espírito Santo. Na verdade, é o Espírito Santo em nós que dominará a nossa carne. Amém? Então, Deus está dizendo que não adianta meninices, emocionalismos, não adianta, se nós falarmos mistérios e não vivermos a Deus, isso é hipocrisia. Então não adianta nós fazermos. Entendam bem o que eu vou dizer, tá bom? Me entendam. Espetáculos diante de Deus, se a nossa vida estiver vazia dele. Se nós não estivermos verdadeiramente com uma vida transformada. Conversão, queridos, é transformação. Se nós não tivermos transformação, uma conversão verdadeira, nós estamos enquadrados nesse culto hipócrita que Deus está, nos confrontando nessa manhã. Então, o que Deus quer que nós reflitamos? De que maneira nós chegamos à casa dele? De que maneira temos nos apresentado diante dele? Quais são os frutos reais que nós temos dado ao nosso Deus? Deus nos confronta, queridos, todos os dias. O que nós temos feito para o Senhor? De que maneira?
Aonde Deus nos envia a propósitos, queridos, na igreja, no seu trabalho, na sua família, até numa viagem que você faça. Às vezes a gente, pensa, Deus está me mimando com um passeio, com lugares. Não se engane, tudo há propósito, para que você testemunhe o amor de Deus, para que você viva Jesus e testemunhe Jesus onde você estiver. E haverão batalhas. Nossa, quantas batalhas às vezes nós enfrentamos. Lembra de quando Jesus, ele disse ao povo, entrem no barco, vão para outra margem. E talvez os discípulos ali tivessem pensado que iam ter um período de descanso, um refrigério ali até chegar a outra margem. E o Senhor Jesus já sabia, eles seriam pegos por uma grande tempestade, mas foram provados naquela tempestade. A sua fé havia sido provada, os seus corações. E Jesus disse, homens de pouca fé, porque duvidastes, Então, eles tinham que crer em Jesus em todo o tempo. Haverão dias maus, haverão dias bons, queridos, mas em todos eles Deus estará conosco. Então, ele diz, versículo 17, aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, ele está chamando ao arrependimento. Ele encerra o capítulo 1 fazendo um convite da graça de Deus. A graça é favor imerecido, meus irmãos. Então, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se é uma escolha. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, meu querido, esse se aqui, ele faz toda a diferença, porque há aqui olha o versículo 19 e o versículo 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, há uma promessa para a obediência. E há também uma promessa de Deus de correção para a desobediência. Então, esse se aqui, ele faz toda a diferença, Opa, acabou aqui a minha... Só um minutinho que nós estamos aqui, em tempo real. E aí entrou aqui a propaganda no nosso fundo do YouTube. E aí a gente pula aqui essas propagandas abençoadas. Pronto. Então, voltando aqui, queridos. Então, Deus, ele vai fazer nesse capítulo 1, no versículo 18 ao 20, ele faz então um chamado ao arrependimento. E aqui isso tem um profundo contexto escatológico, porque Jesus veio, Jesus é o alvo, Jesus é aquele que derrama sua graça sobre nós mesmo sem nós merecermos, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. O preço de sangue, o preço do Cordeiro Santo de Deus. E nós vamos ver profecias totalmente cristocêntricas aqui, apontando para o Messias, não é? Então, o capítulo 2 vai nos relatar aqui o que acontece na casa do Senhor, vai nos relatar aqui a glória futura de Israel, está apontando já de como Deus, ele está olhando para o seu povo e ele está dizendo que a rebeldia, a arrogância do homem, ela será abatida, humilhada. O Senhor será exaltado. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então, isso está já declarando uma profecia, porque Judá e Israel, não é? Eles seriam cativos, mas está dando também uma profecia escatológica daquilo que acontecerá
a todo aquele que não tiver ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então declara o capítulo 3, o julgamento, a crise social, declara a nós, não é? O Senhor dos exércitos tira de Jerusalém e de Judá o sustento, o apoio, o pão, o sustento de água, o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, e dar-lhes-ei meninos por príncipe, ou seja, Deus vai abater toda a liderança. Meninos, né, no sentido de que príncipes sem experiência, sem noção nenhuma, serão aqueles que liderarão. E diz o versículo 8, Jerusalém está arruinada, Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Então, meus irmãos, quando o coração se endurece e se desvia do Senhor, há o julgamento. Aqui o versículo 16 em diante, Deus vai falar até das mulheres. Diz mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, andam de pescoço emproado, olhares impudentes, andam em passos cursos, fazendo tinir o ornamento dos seus pés. Mulheres ricas de Jerusalém, mas fúteis, arrogantes, que se preocupavam apenas com as suas riquezas e ignoravam o que Deus ele quer ver em nós. Justiça social, o cuidado das viúvas, não é? O cuidado uns com os outros, não é? A comunhão, a unidade. É como se fosse, né? Como diz o ditado, cada um por si e se salve quem puder, né? Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Então, meus irmãos, a gente vai ver o capítulo 4, nosso tempo passa tão rápido, meu Deus. O capítulo 4, quando diz, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Nós vamos ver aqui no capítulo 4, não é? A conclusão dos últimos versículos do capítulo 3. Porque os homens iam para a guerra, enquanto suas mulheres ficavam em casa com seus filhos. Mas os homens eram mortos, eram abatidos. Então aqui é consequência. E nós estamos entrando numa transição, não é? A conclusão, então, desse capítulo 3... Eita Deus, obra em cima, é uma maravilha, mas vamos lá. Então há uma conclusão aqui de que iria faltar homens. E naquele tempo, ter um marido era algo, né, essencial para a cultura da época, o nome do marido. Então é como se elas estivessem dizendo, olha, a gente não precisa nem de dinheiro, a gente não precisa nem da sua riqueza, nós vamos nos sustentar, nós só queremos o teu nome, não é? Então no Oriente isso tinha um peso, uma estigma muito grande, não é? Se não tivesse marido, aquilo era uma afronta, era uma vergonha social. Então, esse capítulo aqui, ele tem essa conclusão do capítulo 3, né? Esse início do capítulo 4, mas também ele tem uma ai meu Deus, como me foge o termo, é maravilhoso. Uma visão escatológica, né? Por quê? Porque aqui haverão dias, queridos, que faltarão homens, não é? No sentido de que as mulheres, elas vão dizer, olha, eu me sustento, eu só preciso que você seja o homem da casa, que você seja o meu marido, eu só preciso do teu nome. Então isso tem um grande sentido, porque o capítulo 4 ele vai fazer uma transição. Ele está dizendo que vai passar, né, naquele dia. Está se referindo ao grande dia do Senhor. Nós estamos vendo aqui escatologicamente, passando de um período da grande tribulação para o grande dia do remanescente de Israel, o dia do retorno do Senhor, não é? O dia de beleza, de glória, o fruto da terra. Então, o dia que o adorno para os de Israel que forem salvos. Então, meus irmãos, tem um sentido profundamente escatológico esse capítulo 4 e o capítulo 5.
encerra então nesse sentido de que a vinha, não é, que Deus criou, que Deus plantou, que Deus cuidou, foi totalmente negligenciada a presença do Senhor pela arrogância dos corações. Mas nós entendemos que assim como Deus fez com Israel, Deus continua fazendo hoje. O capítulo 15 de João, ele diz para nós: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, queridos, Jesus é o cumprimento da palavra. Ele é o sacrifício perfeito da cruz, que apagou os nossos pecados. Então, o que Deus quer nos dizer hoje, meus irmãos, que nós temos que tomar 3 atitudes fundamentais, eu anotei aqui. Abandonar o formalismo. Deus não quer que nós estejamos apenas nos bancos da igreja, com orações automáticas. Ele quer a verdade do nosso coração, ele quer verdadeiramente a busca pela presença, o que nós sempre chamamos atenção aqui, a presença que faz a diferença. Ele quer que nós possamos romper com a inversão de valores, porque o capítulo 5, né, ele faz aqui os ais. São ais, queridos. Então, o capítulo 5, verso 20 em diante, faz o alerta. Ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Então, Deus está alertando como que a igreja de Cristo Jesus, nós somos a igreja do reino. Kingdom Church, igreja do reino. Então, nós precisamos manter a nossa bússola moral alinhadas com a palavra, alinhados com a verdade da palavra de Deus, sem negociar os valores do reino com esse mundo. Nós temos que amar o pecador, mas abominar o pecado, falar a verdade. Ontem eu conversava aqui com várias pessoas sobre o pecado, sobre o amor de Deus, sobre o que Deus, como Deus ama a sua criação, ou seja, nós, e como o diabo nos odeia. Tudo que ele quer nos destruir através do pecado que nos afasta de Deus. Então, queridos, Deus espera que nós pratiquemos a justiça do reino, o verdadeiro arrependimento que vai gerar frutos. Que frutos são esses? Esses que Paulo nos declara lá em Gálatas. Os frutos, não é? As características do fruto do Espírito: amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, e elenca para nós esses frutos do Espírito, que contra essas coisas não há lei. Não há, queridos, porque a lei, ela se resume no Senhor, ela não foi abolida, mas ela foi cumprida em Jesus, para que nós, ligados à videira, ligados, enxertados na videira, porque Israel é o ramo original, nós somos o Israel de Deus, os gentios foram alcançados por Jesus. Então nós somos os ramos enxertados à videira verdadeira. Então, meus irmãos, que nós possamos, permitir que Deus limpe o terreno através dessa palavra que nos confronta, para podermos gerarmos sementes da graça de Deus e espalhar as boas novas com o nosso testemunho. Então, o livro de Isaías, ele começa duro, porque Deus ama demais o seu povo e Deus não quer que o povo sofra. Deus corrige para que não haja sofrimento maior, para que não haja perdição eterna. Esse é o sentido. Então, se o Espírito Santo hoje te confrontou, se o Espírito Santo hoje te mostrou algo, não se desespere não. Deus está mostrando para você, denunciando o pecado que há em nós, para que haja o renovo, para que haja o mover sobrenatural de Deus na nossa vida, para nos purificar. Então Deus hoje está nos chamando: santifique-se, arrependa-se e permita que eu te transforme. Então é isso. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar, bendizer o teu nome.
Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra nos confronta, porque o Senhor vem para nos mostrar que somos pecadores, que nós somos maus, Senhor, que nós dependemos da tua graça, que nós dependemos, Senhor, do teu favor para não sermos corrompidos, tragados por esse mundo, nem pelo pecado, Senhor, que todos os dias bate a porta do nosso coração. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua presença, nós precisamos, Espírito Santo, do teu amor, nós dependemos, Espírito Santo, da tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse irmão, que essa irmã possa ter, Senhor, entendido a tua palavra nesse dia e possa se permitir ser cheio da tua presença. E se alguém ainda não te conhece, Senhor, que hoje, nesse dia, possa, Senhor, se colocar diante de ti, possa se render a ti, possa te receber como Senhor e Salvador. Pai, os corações endurecidos sejam, Senhor, transformados, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que haja transformação, que haja arrependimento, Senhor, que nós possamos mudar, Senhor, as nossas obras, as sementes que têm sido lançadas, para que possamos fazer aquilo que é justo, aquilo que é reto diante do Senhor, para que não venhamos, Senhor, a prejudicar o nosso próximo, para que não venhamos, Senhor, fazer coisas que desagradem ao teu nome, Pai, mas que possamos testemunhar que somos filhos de Deus e somos testemunhas, carregamos o teu nome em nós e através de nós. Então, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua conosco e em nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu creio que esses livros proféticos, né, esses livros dos profetas maiores e até mesmo dos menores, o nosso tempo vai ter que ser um pouquinho maior, porque não há como falar, queridos, em 15 minutos, né, de 5 capítulos. A gente vai tentar fazer de 5 em 5, né? E durante esses 5 capítulos a gente de repente entra com um devocional menor, não é? Ou pega um capítulo só para fazer um devocional menor, mas não há como nós falarmos dos profetas Isaías, Jeremias e daí para frente, Daniel, quando chegarmos a Daniel, meu Deus, né? E há muita profundidade teológica. A gente vai tentar fazer de forma mais didática possível para que a gente possa entender. Esse é o objetivo, entender aquilo que estamos lendo. Então, você que ouviu, agora pegue, leia com calma, grife lá, se você quiser, manda pra gente no direct, pastora, olha, eu li o texto aqui, eu não entendi esse versículo, pastora, pode me ajudar? E se eu também não souber, queridos, porque ninguém sabe nunca nada, né, tudo, né? Nós vivemos aprendendo. E a Kingdom tem muito isso, nós aprendemos uns com os outros, não é? Não há ninguém melhor do que ninguém. É claro que Deus, ele tem uma hierarquia, Deus institui, não é? Pastores, líderes, cada um com o seu chamado. Mas nós aprendemos uns com os outros, porque a cruz de Cristo, ela nos iguala. Amém? Então, meus irmãos, se eu não souber, eu vou buscar com o pastor Marcos, eu vou buscar com o pastor Haroldo, eu vou procurar aqui, né, nos livros de estudo que nós temos, que a gente já colocou aqui nos devocionais, não é? Todos os livros que nós usamos, os sites que a gente usa, o Apologeta, que é muito bom. Então, e sempre estando atento, cuidado com o IA, hein? Cuidado com o GPT, ele ajuda bastante? Ajuda, eu também uso, mas já peguei vários erros, já peguei textos aqui que eu botei lá e, onde você achou esse texto? Aí, olha, irmãos, que loucura, ele ainda bota kkkk, é verdade, me confundi. Então, cuidado, irmãos, cuidado, porque houve, né, eu sempre procuro, quando eu uso, eu coloco lá e leio. Né? Você tem que ler aquilo que você
E para isso a gente tem que buscar o conhecimento na palavra, né? E aí eu coloco lá, ué, mas de onde saiu esse texto? De onde você botou isso? E é impressionante a forma como a IA dialoga conosco, né? É algo impressionante, irmãos, mas temos que ter cuidado, porque inteligência artificial erra, e erra feio, mas a palavra de Deus é inerrante, ela não erra jamais. Então cuidado, há contextos que o chat já me deu que não estão batendo com a palavra, né? Há coisas que às vezes o chat coloca de contextos bíblicos ou históricos que eu vou me aprofunde nisso, e aí eu vejo que há conflitos, não é, com a palavra, e eu vou e coloco, olha, segundo o texto da palavra, é entendido dessa e dessa forma. Aí, né, ela sempre... ele se identifica, né, com o pastor. Pastor, errei, kkkk, me desculpe. Imagina, irmão, se a gente não conhece, não sabe daquilo que está falando e passa isso para frente. Então, cuidado. Você pode usá-lo como forma adicional de estudo, mas não como uma verdade, não é absoluta. A verdade absoluta está aqui, na palavra de Deus. E para isso você precisa compreendê-la de forma cristocêntrica, fidedigna, porque a inteligência artificial, ela não vai te centralizar naquilo que é o evangelho do reino, naquilo que é cristocêntrico e naquilo que é inerrante. Eles podem errar, mas a palavra de Deus e o Senhor não erram nunca. Amém? Então, continue conosco. Domingo, Santa Ceia no Senhor na Kingdom Church de Niterói. E à noite, nós já tivemos a Santa Ceia do Senhor na Kingdom Church de Maricá, no domingo que passou. E esse domingo estaremos lá com o pastor Elvis Bresley, Breves. Eu sempre erro, oh, Jesus, perdão aí, pastor. Pastor Elvis Breves. A gente até faz uma analogia brincando, né? Mas esquece. Então, queridos, que você guarde essa palavra no seu coração e que você aplique, não é? Que você entenda aquilo que Jesus hoje quis ministrar ao seu coração. É preciso depender do Senhor, que o nosso coração não se endureça, que o nosso coração não se afaste e que nós não estejamos apenas indo à igreja, mas sendo a igreja de Cristo Jesus, sendo cópias de Jesus, como diz o pastor Douglas Gonçalves do Jesus Cop, né, que eu gosto muito também. São estudos que nós usamos, que nos inspiram, não é? Então nós temos sempre referências que ministram o nosso coração. E aqui, né, se eu for falar, temos muitos estudos do saudoso pastor Haroldo Tavares, que nós também usamos. Pastor Haroldo Tavares, pastor Marcos, meu esposo, que é um tremendo conhecedor da palavra de Deus. Eu sempre, né, converso muito com ele, tiro minhas dúvidas. Pastor Haroldo Filho, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Arival, pastor Helena Tanuri, pastor Douglas Gonçalves, Theo Hayashi. Então tem aqueles pastores que nos inspiram, né? Que são pastores idôneos, pastor Pascoal Piragini, e aqui eu poderia elencar vários pastores que são inspiração na minha vida, que são pastores que eu tenho como pastores que verdadeiramente seguem a palavra de Deus, né? Que são estudiosos da palavra. É a palavra que precisamos, querido. É a palavra que nos faz conhecer a Deus. Meu Deus, 33 minutos. Não é esse nosso objetivo, queridos. Mas que bom. Que bom ter você aqui nesse café. E aí você conhece um pouquinho mais da pastora Andréia, não é? E é essa aqui, né? Sem filtro. De vez em quando eu vou colocar um filtro, tá, gente? Porque as olheiras estão... O jet lag ainda não me deixou. E eu sinto uma falta de estar ali juntinho com meu esposo. Quando a gente viaja, né? Eu sinto muita falta de estar
né, do ladinho ali do meu esposo, eu custo a dormir. É verdade. E o jet lag que demora, né? Não sei, para uns pode ser mais fácil, para outros não. Então, as noites têm sido difíceis. E aí a olheira, né? É esse o motivo. Que já pergunta, pastora, tá tudo bem? Pastora, você tá com o semblante cansado, abatido? É isso, gente, tá bom? Estamos bem, graças a Deus. Em tudo há um propósito e nós entendemos esse tempo aqui, nesse propósito, para falar e testemunhar do amor de Jesus, sentando a mesas que Jesus nos convocou. Eu tenho essa certeza. Não estamos aqui a passeio. Estamos aqui num propósito, numa batalha, para que o nome do Senhor Jesus prevaleça. Então, ore por nós, interceda por nós, peça a Jesus para que possa abençoar a nossa estadia aqui e que o propósito dele se cumpra nesse tempo, o tempo que ele quiser que estejamos aqui. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã. Amanhã a gente não vai demorar tanto. Então até amanhã. Que Deus te abençoe. Shalom. Adonai.